Aleluia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. Aleluia. Amém? Olha só o que está escrito lá. Jesus, tendo feito a paz, Aleluia. pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou Deus consigo todas as coisas, quer as que estão na terra, quer as que estão nos céus. Aleluia. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no pensamento de vocês, pelas más obras que praticaram, vou continuar. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, Aleluia. mediante a sua morte, para apresentá-los santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. O que me chama a atenção nesse texto é o fato de que Paulo, ao explicar os que eram uma igreja de Cristo em Colossos, aos Colossenses, ao explicar o que Deus fez, Paulo transporta essa obra para uma obra de libertação, porque ele começa lá no versículo 3 dizendo: ele vos transportou, Deus, Aleluia. do reino das trevas para do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sim. Aleluia. E quando ele vai avançando, ele fala que Cristo é a imagem de Deus visível, ele vai falar que ele subsiste em todas as coisas, ele vai dando Aleluia. qualificações para Cristo, diz: olha, Cristo lá na cruz reconciliou terras e céus para a glória de Deus Pai. E vocês que antes eram inimigos de Deus, afastados de Deus, sem qualquer possibilidade de se relacionar com Deus, ele fez de vocês pessoas santas, irrepreensíveis, Aleluia. inculpáveis, Glória a aptas Deus. a se relacionar com Deus. Aleluia. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre relacionamento. Que coisa boa. Relacionar. Base pra tudo. Ô, glória. Amém? Aleluia. Atribui-se ao poeta e pregador do século XVI, o inglês John Donne, a frase: nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Você já escutou essa frase? Já. Ninguém é uma ilha, né? Geralmente diz assim, né? É. Pois é. Atribui-se a ele ter feito essa frase e que registrado ela em um poema pela primeira vez. E o que efetivamente ele queria dizer com isso? Porque a ilha é aquele pedacinho de terra que não se comunica com terra outra. Terra nenhuma. É verdade. Água para todo lado, terra só existe a ilha. O que Donne está apontando, o que John Donne nos chama a ver, é que o homem não está isolado. Todo homem se relaciona de alguma forma com os seus semelhantes, Aleluia. com aqueles que estão à sua volta. Ninguém é uma ilha. Ninguém guarda tudo para si e não se comunica com ninguém. Essa é a ideia. Apesar de vivermos tempos de isolamento, nós buscamos todas as formas de romper as barreiras do isolamento e se comunicar. Sim. Tanto que estamos por aqui, por exemplo. Ô, glória. Olha só que coisa tremenda. E a palavra relacionamento, ela vem para o português, ela vem para a língua portuguesa por meio da língua latina, de onde ela vai buscar a base para criar a palavra relacionamento no português, e vem da palavra relatio. E essa palavra relatio, no original, significava falar, ou pegar de volta. Quando eu falava com alguém, eu ia e pegava alguma coisa, comunicava alguma coisa com ela, era meio que relatio. Tanto que a palavra relatar vem disso aí. Só que a palavra foi evoluindo no latim e no final, já nos períodos finais da evolução da língua latina, a palavra relatio era mais ligada à ideia de vínculo, conexão, ligação. Tanto que quando a gente diz que uma coisa se relaciona com outra, de alguma forma ela se liga, se conecta, se vincula. Sim. Compreende? A palavra relacionamento está ligada intimamente a essa ideia de conexão, vínculo, ligação, comunicação. Porque a palavra comunicação, as pessoas esquecem um pouco, mas comunicação tanto é trocar informações, mas também tocar um ao outro no sentido de que, por exemplo,
A terra que eu sou interage com a terra que ela é, a água que eu sou interage com a água que ela é. Aleluia. E isso também é chamado comunicação. Interação também tem tudo a ver com relacionamento e pluralidade. Por que pluralidade? Porque para falar de relacionamento não dá para falar relacionamento de um. Relacionamento vai sempre pressupor o outro ou os outros. Aleluia. Não tem esse negócio de relacionamento de um. E mais interessante ainda é quando a gente vai para a Bíblia, a gente descobre que Deus é aquele que criou os relacionamentos. Sim. A obra relacional, ela vem de Deus. Deus, o próprio conceito de Deus impõe relacionamento. Aleluia. Porque Verdade. Deus, como a gente chama, Deus é Pai, Filho e Espírito Verdade. Santo numa mesma pessoa. 3 pessoas que se relacionam em harmonia, igualdade Sim. e perfeição, em amor, vinculados por um amor Aleluia. perfeito e eterno. Glória a Deus. E Deus é, portanto, podemos falar por extensão sem medo de errar, que Deus é um Deus de relacionamentos. Sim. Que Deus é um Deus que expressa em sua essência relacionamento. E relacionamento perfeito. Aleluia. Se você observar bem, Deus não apenas é um Deus de relacionamentos, como ao criar o mundo, ao criar os céus e a terra, ele se relaciona com os céus e a terra. Tem muitas correntes filosóficas e alguns pensamentos religiosos que diz que se houve uma criação e houve um criador, esse criador criou e foi embora, não está nem aí para as coisas que existem. Ele criou e entregou tudo à sorte das leis que ele mesmo estipulou. Nossa. A Bíblia não fala isso. Aleluia. A Bíblia fala de um Deus que não apenas criou todas as coisas, mas que ele interage com todas as coisas, ele se relaciona aleluia. com todas as coisas, especialmente com o homem. Eita, glória. Isso é fantástico. Maravilhoso. Se a gente observar, por exemplo, em Gênesis no capítulo 1, 26, quando Deus vai criar o homem, ele não cria o homem sozinho, ele chama o pai chama o Filho e o Espírito Santo para fazer. Diz, Verdade. eia, façamos O homem. Aleluia. Essa obra vai ser uma obra do nosso relacionamento, vai ser nós fazendo o homem. Nós iremos Oh, fazer o homem. glória, aleluia. E ele vai ter nossa imagem, ele vai ter nossa semelhança. Ele vai compartilhar coisas nossas, ele vai ser nossa representação nessa terra. Aleluia. Por isso Deus cria o homem com capacidade de ser um ser relacional. Eita, Deus. Porque Deus dá a ele um pouco de quem ele é, da sua essência. Sim. E por causa disso, Deus, que é relacionamento perfeito e eterno e perpétuo, gera no homem o desejo de quê? Se relacionar. Verdade. Aleluia. De onde vem o meu desejo de me relacionar? De Deus. Há uma necessidade. Deus colocou isso no coração de todo o homem. E quando o homem não tem essa necessidade, tem algo errado. Tem algo que não está composta na sua realidade. O ser humano é um ser relacionável. Relacional. Isso. Então, assim, quando não existe, quero ficar sozinho e tal, vai ver, vai pra base, vai ver o que está acontecendo, né? E não é natural, não é saudável alguém não querer se relacionar. Verdade. E o homem, quando é criado, ele é criado recebendo de Deus algumas coisas. Ele recebe de Deus a imagem, a semelhança, né? Sim. Mas ele não recebe de Deus, por exemplo, a substância. Ele não recebe a substância de Deus, a essência de Deus, no sentido de que ele agora é substância com Deus, mesma substância. Não, ele é feito do pó da terra. Sim. Deus não é feito do pó da terra. A composição de Deus é espírito. Não é Aleluia. verdade? Então, o ser humano, por mais que ele tenha sido criado para o relacionamento dele com Deus é um relacionamento de seres diferentes. Interessante. De seres que são de natureza completamente diferentes. Deus é único, não existe outro como Ele. Aleluia. Não existe nada que possa ser comparado, nem ninguém que possa se comparar a Deus. Sim. Então Deus, ao criar o homem, Ele não faz o homem para ser o homem ser igual a Ele. O homem é diferente de Deus. E por causa disso mesmo, o que acontece? Deus supre o relacionamento do homem no sentido de criador-criatura. Sim. Mas Deus não supre o relacionamento do homem no sentido de semelhança, semelhantes. Aleluia. Por isso que em Gênesis 2, Deus criou o homem em Gênesis 1, 26, né? Já no capítulo 2, o que Deus diz para o homem? Não é bom que esse homem esteja só. esteja só.
não é nada bom que esse homem esteja só. Aleluia! Mas esse homem não estava com Deus? Estava com Deus. Aleluia. Ele estava sozinho? Não e sim. Não porque ele tinha Deus. Sim, porque ele não tinha ninguém que lhe correspondesse. Não existia alguém que tinha uma semelhança, uma identidade, Sim. uma essência igual a dele. Plenamente igual a dele. Ele procurou em todos os animais e não achou E não que ele achou. correspondia. Então Deus, espera aí, não é nos animais, porque o ser Aleluia. humano não é um animal pela Bíblia. Ô, Cuidado aí com o livrinho de glória. ciência que diz que você é animal. Não. Deus disse, espera aí. E parafraseando um outro pastor Cláudio, Deus inventa a anestesia, coloca o homem para dormir, e de lá da costela, né, ele produz a mulher. Quando o homem encontra a mulher, o que o homem diz? Além de toda a admiração, o que ele diz? Essa é carne da minha carne e osso do meu osso. Dos meus ossos. Aleluia! O que ele declara com isso? Ele está declarando, ó, essa aí, Deus, que o Senhor está me apresentando, É igual. ela tem identidade comigo. Ô, glória! Ela tem a mesma imagem que eu. Ela tem a mesma natureza. substância que eu. Sim. Aleluia. Ela é quem me corresponde. Ela é osso com osso, ele é carne com carne. Aleluia. Com essa eu vou me relacionar completamente. Aleluia. Compreende? A ideia aqui do relacionamento perfeito. Por isso que a conclusão desse capítulo 2 de Gênesis é dizendo assim, estavam ambos nus e não tinham do que se envergonhar. É verdade. Mostrando que eles estavam completamente, o quê? Despidos de roupa? Não. Despidos de alma, despidos de intenção. Completamente nus. Eles não tinham segredos, eles não tinham barreiras, eles não tinham restrições. Eles se olhavam perfeito. em igualdade, dignidade e condição, se relacionavam perfeitamente e perfeitamente se relacionavam com Deus. Sim. Aleluia. Deixa eu fazer uma quebra. Eu vou fazer uma quebra para fazer um adendo aqui. Amém. Tá certo? Você bota aí, ó, se você tá anotando, bota assim, adendo. Tá certo? Muita gente, às vezes, eu já escutei de muita gente, principalmente de gente mais jovem, que quando tá muito agoniado, abrasado, afogueado, né? Chega pra gente assim, que tem um certo respeito pela Bíblia, tem uma certa dedicação à palavra de Deus, aí chega pra gente assim e diz assim, mas pastor, eu tô com tanta vontade de casar, eu tô com tanta vontade de me juntar ali com aquela menina, ou então às vezes com aquele rapaz, você sabe, né, a Bíblia diz, não é bom, né, que o homem esteja só, né, joga essa assim, né, pra justificar, mas para bem pra pensar, Deus diz, não é bom que o homem esteja só, Deus está olhando pra quem? Deus está olhando pra Adão. Quem é Adão? Adão é um homem que tem uma ocupação. Sim. Adão é um homem que tem um território, um domínio. Adão é um homem que tem bom relacionamento com Deus. Adão é um homem que está completo em si mesmo, mas ainda assim precisa do outro para crescer em relacionamento e amor. Ele precisa do outro para crescer em relacionamento e amor. Ele não precisa do outro para mais nada além disso. Ele não usa o outro, ele não quer o outro. Então, esse homem que está satisfeito com seu Deus, que está bem ocupado, que tem condição, que está cumprindo o seu propósito, que tem profissão, que sabe, Deus, esse é bom que não esteja só. Agora o camarada está mal resolvido com Deus. Não tem domínio. Não se controla, não tá todo bagunçado. A vida toda bagunçada, não tem nem ocupação, nem guardar um jardim sabe guardar. Não. Aí tá querendo se juntar com mais alguém? Então o interesse é outro. Ele não tá pronto primeiro para cuidar de ninguém, porque ele não sabe se cuidar. Enfim. Então, fica aqui o adendo, porque quando Deus disse que não era bom que o homem tivesse só, ele estava olhando para Adão. Amém. Pense nisso. Um homem muito bem completo, resolvido. Vamos voltar? E Eva não era só, tipo assim, não ia substituir a vida dele em Deus, a completude dele. Eva veio para acrescentar. Isso, para ajudá-lo. Acrescentar, porque tem gente, né, que tem aquela... O outro me completa. Não, querido, Cláudio não me completa. Jamais. Eu sou completa em Deus. Cláudio está acrescentando na minha vida algo por causa do plano de Deus. Isso. Ele é parte da minha vida, enfim. Mas ele não é aquele que me completa. Ele é aquele que acrescenta. Ele veio para acrescentar bênção, alegria, paz, nesse relacionamento saudável, enfim.
Amém? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Quem te completa é Deus, tá bom? Criatura e Criador, tá bom? Amém? Amém. E seguindo essa linha de pensamento, o que acontece? Deus cria o homem para o relacionamento, cria um outro semelhante a ele para que ele se relacione, porque Deus queria equilibrar o homem nas suas esferas de relacionamento.